Declaro abertos os trabalhos da 14ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho de 2026, 20ª Legislatura, 25 de maio, às 18 horas. Uma boa tarde a todos. Agradecer a presença do secretário de Obras Pequeno, secretário de Saúde Liberto, ao Loure, também funcionário da Prefeitura, à imprensa aqui presente, aos ouvintes e a todos os colegas vereadores. Material do expediente. Convite da Associação Fogolar Friulano e Centro de Cultura Italiana de Sobradinho. Boa noite a todos. O secretário Pequeno, Lili, Lorinei, sejam bem-vindos. Ilustríssimo Senhor, a Associação Frigolar Friulano de Centro de Cultura Italiana de Sobradinho está completando 19 anos de fundação, 2007 a 2026. E para comemorar, realizará o tradicional jantar festivo, que acontecerá no dia 6 de junho de 2026, com início às 19 horas no CTG Galpão da Estância de Sobradinho. O evento anual da Associação Frigolar Friulano homenageará duas famílias descendentes de italiano. Neste ano, temos a alegria de homenagear a família Zago e a família Roso e Ruoso, cujos antepassados imigraram da Itália. Esse encontro é realizado com o objetivo de promover a integração das famílias da região Centro-Serra e homenagear a tradição italiana. O evento oferece aos participantes ótima comida, música e alegria, além de proporcionar uma confraternização de convivência muito necessárias nos dias atuais. Por isso, vimos, por meio desse, convidar Vossa Senhoria e os membros vereadores dessa Casa Legislativa para o evento. Vamos celebrar a união e a gratidão aos imigrantes italianos que tanto fizeram para o desenvolvimento do nosso município, estado e país, engrandecendo a cultura brasileira. Cordialmente, Mara Lúcia Trevisan de Nardi. Presidente. Convite para o Dia do Desafio. As escolas municipais e estaduais, através de seus professores profissionais de educação física, realizarem com os respectivos alunos pelo menos 15 minutos consecutivos. Neste tempo pode ser dedicado a qualquer exercício físico, seja uma caminhada, corrida, dança ou até mesmo subir escadas, serão incluídas também. O objetivo é incentivar a população e se exercitar a adotar hábitos mais ativos. A coordenação de esportes fica responsável de ir até as secretarias municipais, empresas, lojas, projetos sociais, entidades, associações, APAI, Casa da Cultura, fábrica para a prática de atividades físicas no período de 15 minutos consecutivos. Detalhe: a data do Dia do Desafio ocorre anualmente na última quarta-feira de maio. Em 2006 será no dia 27 de maio. Finalidade: a campanha visa conscientizar e incentivar a população a praticar atividades físicas regularmente, tornando-se parte da rotina diária. Participação. A participação do Dia do Desafio é apenas a todos sem restrições de idade ou nível físico. Importância: a prática regular da atividade física é fundamental para a saúde e o bem-estar. Observação: além do Dia do Desafio, a Organização Municipal de Saúde, OMS, recomenda que adultos pratiquem pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. Para as crianças e adolescentes, a recomendação é de 60 minutos de atividades físicas aeróbicas moderadas por dia. Coordenação de esportes. Ordem do dia. Projeto de lei número 07, de 2026, do Poder Legislativo. Vereadores Jairo Hermes, Jonas Horbach e vereadora Cátia Thais Dalmolin. O presente projeto de lei tem por finalidade ampliar a transparência ativa quanto à aplicação de recursos públicos municipais destinados à intervenção judicial em entidade hospitalar no município de Sobradinho. A matéria possui evidente interesse público, uma vez que envolve a manutenção do serviço essencial de saúde, a utilização de recursos públicos municipais e a exigência de medida excepcional de intervenção judicial. Neste contexto, a divulgação organizada das informações permite maior controle social, fortalece a atuação fiscalizatória do Poder Legislativo e facilita o acompanhamento pelos órgãos competentes, inclusive Ministério Público, Poder Judiciário e Tribunal de Contas. A proposta não cria órgão, cargo, função, setor ou nova estrutura administrativa. Tampouco interfere na organização interna do Poder Executivo e limita-se a estabelecer regras de publicidade e transparência sobre informações de interesse coletivo relativas à aplicação de recursos públicos municipais na intervenção hospitalar. O projeto também preserva os limites legais relativos à proteção de dados pessoais, o sigilo médico e ao eventual segredo de justiça. Por essa razão, prevê expressamente a necessidade de ocultação, anonimização e restrição de dados pessoais, dados sensíveis, prontuários, diagnósticos, informações de paciente, documentos pessoais, dados bancários e demais elementos protegidos por lei. Busca-se, assim, assegurar a transparência máxima sobre o uso do dinheiro público sem violar a intimidade,
da vida privada, a proteção de dados pessoais, o sigilo médico e as eventuais restrições impostas por decisão judicial. Desta forma, considerando os princípios constitucionais da publicidade, moralidade, eficiência e interesse público, submete-se a presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores. Câmara de Vereadores, 22 de junho, vereador Jairo Hermes, Jonas Roupa e vereadora Cátia Dalmolin. Projeto de lei 07/2026 está em discussão. Palavra, vereadora Cátia Thais Dalmolin. Boa noite a todos, aos secretários aqui presentes, colegas. Esse projeto foi formulado principalmente, só vou dar um exemplo aqui, desde janeiro desse ano a gente não tem a prestação devida de contas, principalmente em notas fiscais, recibos e contratos. Então, para ficar um pouco mais visível e, vamos dizer assim, mais propenso a ser feito alguma coisa para as pessoas terem ciência do que está acontecendo dentro do hospital, foi proposto esse projeto. Antes da explicação, depois da fala do colega, eu libero para fazer a leitura dos pareceres, tá? Então, Os pareceres não estavam grampeados no projeto, ficou de fora aqui. então a palavra ao vereador Jonas. Boa noite a todos, na mesa diretora, meus colegas vereadores, os secretários aqui presentes, o Liberto, o Pequeno, quem nos assiste de casa, pelo Facebook e redes sociais. É importante, assim, a gente está pedindo esse projeto aí apenas a transparência em informações que nada mais é do que essencial para que funcione, para que a gente tenha também quando tomar alguma decisão referente ao hospital aqui, a gente possa estar seguro de qualquer coisa, que tudo está funcionando de acordo como deve estar funcionando. Com a palavra, vereador Jairo Hermes. Boa noite, presidente, a mesa, colegas, secretários aqui presentes, a imprensa, pessoal que nos assiste via Facebook. Esse projeto é para mais esclarecimento, para apresentação de contas, ter mais clareza. Só isso que nós queremos, que é um pedido nosso, de todo mundo, que é onde que o município aporta maiores valores, né, no hospital. Então, a gente precisa uma simples esclarecimento, uma simples prestação de conta mais esclarecida, mais para não só nós, os vereadores, para todos a nossa comunidade, quem precisar ver, olhar como está funcionando o nosso hospital e o nosso executivo prestar conta nessa parte. Como falado, então, vai ser lido agora os pareceres. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviço Público e Transporte emite parecer favorável ao projeto 71, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. O parecer, sala das comissões, 25 de maio de 2026, Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também emite parecer favorável ao projeto de lei 07, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 25 de maio de 2026, vereadora Ingrid Hermes, Daniele Carnop e Luiz Paza de Freitas. Então, o projeto 07 está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 68, 2026, do Poder Executivo. Que altera a Lei Municipal 2233/1000 invertido, criando um cargo em Comissão de Coordenador de Artes Marciais, padrão CC, FG06, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Artigo 1º, fica criado no âmbito da Administração Pública Municipal um cargo de Comissão Coordenador de Artes Marciais, padrão C, acrescentando-se ao quadro de cargos. Funções gratificadas de administração previstas na lei, no artigo 20º da Lei Municipal 2233. Para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, no âmbito da política de desporto do município, nos termos da legislação vigente. Artigo 2º, atribuições do cargo de coordenador de artes marciais compreendem as atribuições gerais do cargo de coordenador, compreendido no anexo 1 da Lei Municipal 3.111, de 13 de 2/9.
Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor a contar da data da sua publicação. Gabinete do Prefeito de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, ao 6 de maio de 2026, Prefeito Municipal Luiz Afonso Trevisan. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto também emite parecer favorável ao projeto de lei 68, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 25 de maio de 2026, Luiz Paz de Freitas, Guilherme Valdecir Billian. Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos também emite parecer favorável ao projeto da lei 68, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 25 de maio de 2026, Luiz Paz de Freitas, Jairo José Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também emite parecer favorável ao projeto de lei 68, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 25 de maio de 2026, vereadora Guilherme, Daniela Carnop e Luiz Paz de Freitas. Projeto 68, 2026, está em discussão. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 76, de 2026, do Poder Executivo. Senhor presidente, eu cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação para a lei 76, que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Animais, cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e de outras providências. O presente projeto prevê reestruturação do Conselho Municipal de Defesa dos Animais, passando a ser denominado Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão consultivo e deliberativo de caráter permanente com o objetivo de assessorar o Poder Executivo Municipal em matérias relativas à defesa dos animais. Compete ao Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal: 1. Estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. 2. Apresentar proposta do formato de projeto de lei e participar de definições políticas de defesa dos animais na esfera municipal. 3. Elaborar seu regimento interno, que deverá ser homologado por decreto do chefe do Executivo Municipal. 4. Deliberar quanto à aplicação de recursos. 5. Administrar e prover o cumprimento das finalidades do fundo. 6. Acertar doações, subvenções e contribuições de qualquer natureza. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal será composto por membros titulares e suplentes, de forma paritária, entre representantes do poder público e da sociedade civil. Somente será admitida a participação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de representantes de entidades regularmente constituídas com CNPJ, sede e em funcionamento no município. O exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado. O presente projeto prevê também a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, que tem por finalidade captar e aplicar recursos visando financiamento, investimento, expansão, implantação e aprimoramento das ações voltadas à proteção e bem-estar animal, bem como o implemento do controle populacional e de medidas de prevenção de zoonoses e demais moléstias. Os recursos do Fundo Municipal de Proteção Animal serão destinados a ações, programas e projetos que contemplem objetivos seguintes. Primeiro, incentivo da posse responsável dos animais, assegurando-lhes condições dignas de vida e o cumprimento do direito ao abrigo, alimentação adequada, água potável, vacinas e espaço físico adequado em seu deslocamento e desenvolvimento. Segundo, apoio, financiamento e investimento em programas e projetos relativos ao bem-estar dos animais. Terceiro, implantação e desenvolvimento de programas de controle populacional que contemplem registros de identificação, recolhimento, manejo e destinação de cães e gatos. Quarto, fiscalização e aplicação da legislação municipal relativa à proteção do controle animal, bem como a criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso, transporte e tráfico de animais domésticos e domesticados, além das normas concorrentes à fauna silvestre e marinha. Quinto, apoio aos programas e projetos que visem defender, oferecer tratamento e destinação dos animais. Sexto, promoção de medidas educativas e conscientização. Sétimo, informação e divulgação de ações, programas, projetos, medidas preventivas, profiláticas, normas, princípios e
preceitos voltados ao bem-estar animal. Oitavo, capacitação de agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas de direito público ou privado para fins de proteção da vida animal. A aplicação dos recursos do fundo obedecerá ao cronograma previamente aprovado pelo Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, mediante a apresentação e aprovação de projetos, sendo este vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e será administrado pelo Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. As diretrizes, prioridades e programação de alocação dos recursos do fundo, em conformidade com a política municipal, obedecidas às diretrizes federais e estaduais e os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia, serão estabelecidos pelo Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Considerando que o governo do Estado abriu edital para habilitação de municípios ao Fundo Estadual de Proteção do Bem-Estar Animais Domésticos, o chamamento público que permite acesso a recursos para ações de cuidado de proteção animais domésticos do Estado do Rio Grande do Sul, solicitamos a apreciação, a votação do referido projeto de lei em regime de urgência. Desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte emite o parecer favorável ao projeto de lei 76, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 25 de maio de 2026, Luiz Paz de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também emite o parecer favorável ao projeto de lei 76, que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Animais, pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, Ingrid Hermes, Daniele Carnop e Luiz Paz de Freitas. Projeto 76, 2026, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Daniele Zanella Carnop. Então, uma boa noite a todos, os colegas da mesa, aos funcionários da casa, à imprensa, quem nos assiste de casa, aos nossos secretários aqui presentes também, o Lori, a Jace. Então, eu já expliquei, né, em outra oportunidade sobre esse projeto, o que acontece. Desde que eu entrei aqui, desde o meu primeiro mandato, eu venho lutando por isso e brigando para que o município tenha esse fundo municipal, né? E agora a gente precisou ter esse fundo, porque para a gente poder se habilitar nesse programa de recursos do Estado, a gente precisa, né, um dos pré-requisitos é ter o fundo, né, no município. Então, eu fiz essa indicação mais uma vez, né, a segunda vez que eu faço a indicação, e agradeço, né, o Executivo por ter acatado e pela celeridade em fazer, o pessoal do meio ambiente, também o Marcos, que deu bastante atenção, e a gente ficou conversando e elaborando ali como é que faríamos o projeto. E eles mandaram, então, com bastante celeridade aqui para casa. Conversei com os colegas, né, também, hoje até na reunião, expliquei a importância e pedi, então, para o Cristiano também que o projeto entrasse em pauta, né, em votação, devido à urgência, porque a gente tem um prazo, né, para poder se habilitar nesse programa do Estado, e a gente precisa estar com tudo ok, né, com o fundo criado. Esse fundo ele vai ter um conselho gestor, que vai ser formado por entidades, por servidores do município, por pessoas da sociedade, que vai ser avaliado, né, os casos. Mesmo que, eu espero que a gente consiga, né, que a gente tenha tempo hábil para se habilitar para tentar receber esses recursos do Estado, mas caso não, a importância do fundo continua a mesma, né? Porque, inclusive, para a gente poder receber emendas estaduais, federais, vem de fundo a fundo, então facilita, né? Vem direto para uma conta vinculada à causa animal. Esse dinheiro não entra para a saúde, não entra no livre, ele é específico para a causa animal, para ser usado para isso. Então, o fundo vai ser muito importante para o município. Eu agradeço aos colegas pela atenção, né, e se puderem votar favoráveis, que eu acredito que todos vão, porque é uma coisa bem... A causa é minha, né, animal, mas eu acredito que aí dá interesse de todos, né, esse fundo, para a gente conseguir verbas, então, para o município vindo aí do Estado, é muito importante, então, a aprovação desse projeto hoje. Obrigada. Com a palavra, o vereador Jonas Horbach. Boa noite a todos novamente. Quero parabenizar a colega aí pelo projeto. E só para dizer, né, a colega, que o fundo é necessário ser aprovado, porque daí o recurso vem de fundo a fundo, não precisa passar pela administração, pelo poder. Então fica bem mais fácil de trabalhar, né, Dani? Então, e tem prazo agora para aderir ao programa, então por isso foi feito meio na urgência, assim. Não tão urgente, né, que foi pedido bem mais tempo, mas agora, então, parabéns, eu sou favorável. O projeto continua em discussão. Em votação.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 77 de 2026 do Poder Executivo. Senhor presidente, comentário Vossa Senhoria, encaminhando para apreciação e votação, projeto de lei 77, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento municipal vigente, instituído na Lei Municipal 5.443, de 2 de dezembro de 2025, no valor de R$ 1.492.500. A presente suplementação tem por finalidade promover a adequação orçamentária necessária à execução de recursos oriundos de emendas parlamentares especiais da União destinada ao município de Sobradinho, Rio Grande do Sul, possibilitando a correta aplicação dos valores recebidos nas áreas de infraestrutura urbana e saúde pública. Os recursos serão destinados à execução de importantes ações de investimento municipais, dentre as quais destacam-se a revitalização da Orla do Carijinho, construção e ampliação de praças, parques e jardins, construção de passeios públicos, obras e esgotamento sanitário e canalização pluvial, bem como o custeio de ações e serviços da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo manutenção da frota, aquisição de materiais de consumo, serviços de terceiros e fortalecimento da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, além da assistência farmacêutica. As suplementações decorrerão das seguintes emendas parlamentares federais: emenda número 20, 26, 28, 58, 1020, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, emenda 20, 26, 40, 40003, de autoria do deputado federal Marcelo Moraes, emenda 20, 26, 32, 98, 6.000 invertido, de autoria do deputado federal Heitor Chu, emenda 20, 26, 39, 28.000 invertido, de autoria do deputado federal Bibo Nunes. Para a cobertura de crédito suplementar serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação nos termos do inciso 2º, artigo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, vinculado às respectivas fontes de recursos das transferências especiais da União previstas no projeto de lei. Diante da relevância da matéria de interesse público envolvido, contamos com a aprovação do referido projeto. Atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Projeto de lei 77 de 2026 será baixado nas comissões conforme reunião. Projeto de lei número 78 de 2026 do Poder Executivo. Senhor presidente, eu comentar a Vossa Senhoria, atendendo a uma indicação oriunda dessa Câmara de Vereadores, encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei 78 de 2026, que dispõe sobre a aplicação no âmbito do município de Sobradinho, na Lei Federal número 2.846, de 2013, Lei Anticorrupção, e da outras providências. A iniciativa visa fortalecer a integridade pública, a ética administrativa e os mecanismos locais de prevenção e combate à corrupção, em consonância com as diretrizes do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, MPRS, e da boas práticas de governança pública. Assim, a proposta tem como objetivo viabilizar, em nível municipal, a aplicação e efetividade aos mecanismos de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública municipal de Sobradinho. Se aprovado o projeto de lei, tais medidas propiciarão maior transparência, segurança jurídica e moralidade aos atos administrativos, fortalecendo de maneira perene os sistemas de integridade municipal nas relações com o setor privado. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação e votação do Poder Legislativo, contando com a sua aprovação. Atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos emite o parecer favorável ao projeto da lei 78, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 25 de maio de 2026, Luiz Paz de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também emite parecer favorável ao projeto da lei 78, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 25 de maio de 2026, vereadora Ingrid Hermes, Daniele Carnópolis, Luiz Paz de Freitas. Projeto de lei 78 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Cátia Thais Amolim. Boa noite novamente a todos. Esse projeto, eu peço uma atenção especial aos colegas, porque esse projeto nada mais diz, né, que a gente fez, que essas empresas, muitas vezes, laranjas, né, vêm aí, fazem 1/3 das obras e vão embora e levam o nosso dinheiro e a obra fica parada, né, e sendo assim, a prefeitura, o executivo, né, com pressa de terminar, tem que abrir mais uma licitação, isso demora mais 90 dias, e então vai impedir que essas empresas que já têm um problema, que já tiveram problemas com o município, não possam concorrer, né, para fazer entrar em licitação
para que fique um processo mais ágil até para a nossa cidade e para que as coisas andem também. Com a palavra, o vereador Jonas Horbach. Boa noite novamente a todos. Como diz a colega Kátia, nada mais é que um controle de várias empresas que vêm fazer serviço aí e não terminam o serviço. Quando a gente vê, está em outra licitação, estão ganhando outras licitações aí, acontece tudo de novo. Então, para que esses CNPJ sejam bloqueados definitivamente pelo município, e que não possa mais concorrer em licitação nenhuma. Não pode que a gente esteja numa era de total informação sobre empresas e coisas, e sempre acontece a mesma coisa. Então, fica a dica aí que é um projeto que a gente quer combater isso aí. Com a palavra, a vereadora Ingrid Hermes. Boa noite, colegas, imprensa aqui presente, ao secretário Pequeno e ao Lore que estão aqui na plateia assistindo a essa reunião. E esse projeto partiu aqui da Câmara de Vereadores, né? E foi uma sugestão ao Executivo, e eu acho ele bem propício também, pela questão de várias obras estarem atrasadas pelo fato das empresas não cumprirem com o contrato. Então, eu acho de extrema importância mesmo que esse projeto seja aprovado agora por nós novamente. Com a palavra, o vereador Jairo Hermes. Boa noite a todos novamente. Esse projeto aqui é mais uma classificação dessas empresas, umas empresas mais idôneas para vir aqui trabalhar no nosso município, né, prestar serviços para nós. Nós temos um exemplo claro, é a construção das pontes. Olha a empresa que veio aí, hein? Olha a empresa, olha o trabalho que fizeram em tempo recorde essas pontes nossas aí, pontes bem feitas, por isso nós temos que fazer esses projetos aí. E aqui, ó, vai classificar, vai vir só empresas boas, capacitadas a fazer o serviço para nós. É isso que o município precisa. Tem obras aí paradas no município, as empresas não terminam, começam e não acabam, não chega a lugar nenhum. Então, é isso que nós precisamos. Agradecer o Executivo por botar em prática essa lei aí, trazer para essa casa para nós votar. Uma volta favorável. Só para complementar, infelizmente o processo administrativo ele é demorado, né? E quando se faz um orçamento, se faz um levantamento de preço, aí tem um valor, no momento que for fazer o fechamento do contrato, é outro valor, tem que fazer aditivos e tem que alterar novamente, né? Então, por isso que tem que ter, infelizmente, a parte administrativa é muito burocrática e acaba atrasando também essas situações, né? Então, o município tem que arcar com contrapartidas, que isso atrasa também, e aí as empresas muitas vezes não têm capital para conseguir manter e fazer as obras. Então, aprovo também a ideia dos colegas, né, do Executivo, para que realmente venha empresa aí que tenham condições de tocar a obra mesmo se atrase um pouco, né, o pagamento. Com a palavra, o vereador Cílio. Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa. Só para contribuir, presidente. Primeiro, a empresa ou a firma, apresentando todas as certidões necessárias, né, não tem o que o município fazer. Ele está apto a participar da licitação. Segunda, sobre levar dinheiro. É feito por medida, por etapa, né, Pequeno? Então, a maneira que ele desistiu da obra, até ali ele recebe. A partir dali não recebe mais. Nós tivemos aqui, anos atrás, aqui, laranjas, mas com toda a documentação necessária, apresentadas no ato da licitação. Não tem o que fazer, o município não pode proibir. A não ser que venha uma lei, efeito cascata, que isso não vai acontecer, de que para pegar uma obra de R$200 mil, por exemplo, a pessoa tem que ter no mínimo capital de giro nesse valor, na conta capital. Isso dificilmente vai ter. Hoje, por exemplo, essa ponte de 2 milhões, né, ainda bem, né, Jairo, que foi uma empresa gabaritada, de fundamento que ganhou, mas nós já passamos aqui por empresários que não tinham pinto no nome e ganhavam tudo que era licitação, porque tinha a documentação necessária.
Tinha as negativas municipal, estadual, É, federal. na lei tá isso aí, Cílio. Então, é muito difícil, mas tomara que dê certo, né? Porque a gente está vendo aí cada vez as situações precárias de algumas empresas, a quebradura que está acontecendo, muitas fechando, né? Tanto é que tem uma empresa de Venâncio Aires anunciando vaga aqui em Sobradinho porque não tem mais mão de obra, né? Prêmio da assiduidade, coisa arada. Nós não temos hoje uma empresa que faça mais calçamento em Sobradinho. Tivemos que contratar dois calceteiros para poder fazer essas pontes, que não tinha mais mão de obra. Então, está bem complicado, mas o projeto é bem viável. O projeto continua em discussão. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 79, de 2026, do Poder Executivo. Senhor presidente, eu comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 79, de 2026, que cria um cargo de comissão, função gratificada de chefe de manutenção, acrescentando-se ao quadro de cargo do artigo 20 da Lei Municipal 2233, de 20 de dezembro de 2001. A presente alteração tem como finalidade criar um cargo em comissão ou sob forma de função gratificada, chefe de manutenção, conforme atribuições e síntese de deveres descritas no projeto de lei em anexo. A criação deste cargo faz-se imperiosa e urgente para o município, uma vez que a administração necessita de um profissional capacitado para chefiar e coordenar as atividades de manutenção, orientando e atuando nas execuções e soluções dos serviços de soldas em obras, máquinas pesadas e locais públicos, garantindo agilidade e eficiência na recuperação do patrimônio dos equipamentos municipais. Contando com a aprovação deles, agradecemos atenciosamente o Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento de Serviços Públicos e Transporte emite parecer favorável ao projeto de lei 79, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 25 de maio, Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também emite parecer ao projeto de lei 79, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 25 de maio de 2026, Ingrid Hermes, Daniela Carnop e Luiz Paza de Freitas. Projeto 79 está em discussão. Com a palavra, o vereador Valdecir Bilha. Presidente, aproveitando a presença do secretário de Obras, o Pequeno, eu também já passei por lá 3 vezes, a gente sabe, né, Pequeno, quanto é gasto nas oficinas. Pena que muitas oficinas vão perder de prestar esse serviço. Mas a gente sabe o quanto é importante ter um soldador profissional, né? A gente sabe quando foi contratado o Rodrigo lá para fazer manutenção do britador, que estava muito quebrado, né? Fez um serviço muito bom, é um baita soldador, só que agora está trabalhando particular, prestando serviço às prefeituras de todo o Centro-Serra. Mas a gente sabe hoje que para te recuperar uma concha de uma reta escavadeira, de uma escavadeira hidráulica, o quanto tem que ser profissional. Então, tomara que dê certo, tomara que seja contratado um bom profissional da solda, porque é um funcionário que com certeza se paga. Era isso, presidente. Obrigado. Também para complementar, a gente sabe como tem questões de praças, de pracinhas que estão precisando de manutenção, né? E a maioria dessa manutenção é do soldador, de solda, para fazer essa revitalização e essa manutenção. Infelizmente, o município não tem condições de tirar tudo e comprar tudo novo para botar tudo novo, mas, enquanto tem condições de uso, eu acho que é plausível a ideia de fazer a manutenção nas mesmas. Então, se eu pudesse votar, era favorável esse projeto, até porque a gente é marcado diariamente por familiares, por famílias que querem levar os filhos nas pracinhas, mas, às vezes, por questões de manutenção, não levam, até por questões de segurança. Então, é um projeto aí que veio para somar junto à administração. O projeto continua em discussão. Em votação. Projeto aprovado por
unanimidade. Espaço de 5 minutos para o vereador fazer suas explicações. Com a palavra, a vereadora Cátia Thaís Dalmolin. Boa noite a todos, novamente. Quero agradecer aqui ao nosso prefeito municipal, a qual a gente teve conversa com ele 2 semanas atrás sobre a importância dessa lei anticorrupção e que vai nos ajudar muito, vai ajudar muito mesmo o nosso município. Como eu disse aqui, e volto a dizer, empresas falcatruas que às vezes vêm no município somente para tirar nosso dinheiro daqui. Então, para a gente vai ser de grande efeito aqui para a nossa cidade vai ganhar muito. Quero agradecer também aos vereadores que assinaram comigo, o vereador Jairo, a Dani, o Jonas. Eu acho que pode ter certeza que a gente trabalhando junto, independentemente de partido, as coisas andam. Quero falar sobre o nosso curso que a gente fez semana passada. Né? Nos últimos tempos, a gente já ouve muita coisa sobre fiscalização. Disseram que muitas vezes a gente fiscaliza errado, que exagerava, que estava indo longe demais. Mas quero dizer uma coisa muito clara. Buscar conhecimento nunca será erro. Aprender nunca é demais, com o objetivo é defender o povo. Participamos desse curso de CPI municipal e fiscalização pública, juntamente com os vereadores Dani, Jairo e Jonas, e o nosso jurídico aqui da Câmara, né, o Chiquinho, para entender um pouco mais sobre os caminhos legais, Chiquinho, e instrumentos corretos e a responsabilidade do vereador diante da população. Porque fiscalizar não é favor, fiscalizar é dever. E hoje eu volto ainda mais convicta do que estamos no caminho certo. Quem anda correto não teme transparência, não teme documentos, não teme investigação e muito menos fiscalização séria. Pode ter certeza que tudo que chegar até a nós não ficará impune. Tudo aquilo que precisar ser esclarecido será dentro da lei e com responsabilidade, firmeza e coragem. Porque o mandato não foi feito para baixar a cabeça diante de pressão política, interesses pessoais ou jogos de poder. A aprendizagem nos fortalece. E quando buscamos conhecimento, que é o que a gente foi fazer semana passada, aprendemos a separar discursos de verdade, teatro de responsabilidade e, principalmente, como diz o ditado, separar os homens das crianças. Chegou a hora de Sobradinho entender que realmente está disposto a defender a população e quem apenas faz política de aparência. Quem trabalha com seriedade não precisa ter medo de fiscalização. Uma boa semana a todos. Passa os trabalhos, a vereadora Ingrid solicita a palavra. Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Cristiano Lopes. Boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha ida à Marcha em Defesa dos Municípios, né, o maior evento da América Latina, com mais de 16 mil participantes, onde esses participantes, 2.786 eram vereadores. Então, essa marcha não é dos prefeitos, como é falada, mas é sim em defesa dos municípios. Então, eu tinha toda a aceitação e também a liberação para poder estar lá. Eu quero deixar bem claro que eu não cheguei aqui fazendo coisa errada e não vou permanecer aqui fazendo coisa errada. Se tinha incumbência, se eu poderia ir, com certeza eu iria. Se não tivesse como eu participar, eu não iria participar. Então, eu sei separar muito bem isso.
E sobre questões de diárias, né? Abaixa um pouquinho, por favor, o retorno aqui. Sobre questões de diárias, nós temos o período eleitoral esse ano, que é até 4 de junho, se não me falha aqui, eu tentei buscar agora na pesquisa, mas é 4 de julho para repasses. E os vereadores estão buscando o máximo possível, nesse período, recursos para o município. A minha ida lá também é atrelada a recursos vinculados à infraestrutura aqui do município, juntamente com o prefeito, e já recebemos aí um indício, vou falar assim, para não poder citar melhor, né, de mais 2.100.000 para o município, de indicação do deputado federal Alceu Moreira. Não posso trazer hoje aqui, realmente, com toda a clareza, porque não está abertas as indicações. Então, tem que ser transparente com a população, mas já ficou alinhada aí que para a nossa bancada do MDB, para o nosso prefeito, para nós aqui do partido, mais esse valor que será destinado ao deputado federal Alceu Moreira. Que, na semana retrasada, já falamos, foi pago mais 1.200.000 para a saúde do nosso município, através da indicação do próprio vereador. Na semana passada, 50.000 para a PAI, que todo ano o deputado manda para a nossa PAI do município. E agora nós temos um crédito suplementar aí, que ficou baixado nas comissões, que tem mais 500.000 também, indicação do deputado federal Alceu Moreira. Então, nós vereadores, né, até o então momento, foram 90.000 de diários, como foi levantado e falado na rádio, né? E nós trouxemos de recursos para o município, este ano, R$ 3.462.500. São esses os recursos que nós, vereadores aqui, até o momento, captamos para o município de Sobradinho. Daí, por que eu volto a dizer que esse valor de R$ 90.000 é um valor alto, até o momento? Porque nós temos o período eleitoral. Nós não vamos viajar no período eleitoral buscar recurso, porque não tem. Nós estamos indo agora, enquanto está aberto o período, para poder captar recursos ou cadastrar emendas, né? Então, novamente, né, sobre a minha presença na marcha, em defesa dos municípios, participei de várias arenas que são próprias para leis federais, leis municipais, para os municípios poderem se adequarem na parte do meio ambiente, saúde, educação, cultura, turismo, desporto, tudo que tem de novo, de leis novas, eu participei, estive lá presente para poder trazer mais conhecimento para a nossa população e também maneiras de arrecadar recursos para o município através de leis de incentivos. Uma dessas, a lei de incentivo ao esporte, que é uma lei que a gente já vem falando há algum tempo aqui no município, e numa reunião que a gente teve com o chefe de coordenação lá do departamento da Casa Civil, ele solicitou para nós encaminharmos, registrarmos uma lei de incentivo ao esporte para o nosso município, que iria tentar nos auxiliar para nós conseguir captar recursos para o esporte aqui. Então, essa é uma das reuniões que eu participei também. Então, deixar bem claro que esse vereador que vos fala, muitos não sabem, mas eu abri mão de R$ 1.200 também, que é por direito meu, eu abri mão nessa viagem, porque eu não solicitei a indenização veicular, não solicitei também o valor que eu pago de pedágios e de estacionamento. Então, isso eu abri mão, só para ficar claro também que eu tenho consciência do que eu faço e não estou aqui para brincadeira e nem também para, de certa forma, prejudicar a população. Estou aqui para trabalhar e é assim que eu vou continuar fazendo. Boa noite a todos e uma ótima semana. Devolvo os trabalhos ao presidente Cristiano Lopes. Com a palavra, o vereador Jairo Hermes. Boa noite, presidente, a mesa, colegas vereadores, a imprensa, secretários aqui presentes, Pequeno. Referente ao nosso curso, que nós, colegas aí, fomos, o que o vereador vai fazer num curso? Buscar conhecimento, se aprofundar mais nos fundamentos do que é ser um vereador. Eu nunca pensei em ser vereador na minha vida, e hoje eu sou vereador. E o vereador tem que fazer o seu trabalho. E para nós fazer nosso trabalho bem feito, nós temos que buscar conhecimento. Está ali, prestei a apostila que nós ganhamos lá para a colega vereadora,
que não pôde ir no curso, para ela interagir e participar e ver como é que é o fundamento de um curso. Cada um que tiver condições de ir no curso tem que ir fazer, para nós ser vereadores capacitados para nós trabalhar aqui dentro. Né, maninho? Né, colegas? Isso aqui não é brincadeira. Como é que nós vamos fiscalizar? Como é que nós vamos abrir uma CPI? Aqui, ó. Quando nós fomos a primeira vez a Brasília, nós fomos no Ministério da Cidade e lá nós pedimos para cadastrar essas famílias que hoje estão com ordem de despejo ali do DAIA. Eu e o colega Jonas e mais os colegas vereadores, na última vez que nós fomos a Brasília, a nossa agenda foi cancelada lá no Ministério da Cidade. E nós, com uma conversa com o pessoal de lá, conseguimos marcar de novo essa agenda. E nessa agenda, o que aconteceu? Uma senhora com um coração muito grande ouviu o que nós tínhamos para dizer. Entrou em contato com a secretária que marca e cadastra as famílias. E ela atendeu nós, e nós subimos lá. Está aqui hoje, pessoal, ó. 25 casas que nós conseguimos, que nós ia perder, que o prazo vence agora em maio. E o que os vereadores estavam fazendo? O seu trabalho. São 25 casas que o nosso município garantiu, com essas famílias cadastradas, uma por uma, dentro do Ministério da Cidade. Esse é o trabalho do vereador. E nós somos criticados que os vereadores não fazem nada. Março do ano passado, Cristiano Lopes, Jonas Orbach e Jairo Hermes. Secretaria da Habitação. Chegamos lá com a nossa pauta, né? Precisava apoio para o nosso município foi atingido muito pelas enchentes, precisamos de apoio para o nosso município, por muitas casas perdidas. O que nós temos no estado aí? E o senhor olhou, qual é o município de vocês? Muito bem atendido. Agora não me lembro o nome do diretor lá da habitação que atendeu nós, com uma elegância muito grande. O município de vocês são contemplados com 41 casas. Os vereadores estão indo a Porto Alegre para passear, como estão saindo nas redes sociais, é uma vergonha que estão mostrando o que os vereadores fazem e o executivo que sai. É uma vergonha que estão botando aí nas redes sociais, falando de nós. São pessoas idôneas, pessoas de família que saem para trabalhar, para defender o município, e estamos servindo de chacota. Cristiano, obrigado por ser meu amigo, meu parceiro, Jonas Orbach e todos vocês, pelo nosso trabalho. Hoje o nosso município é contemplado com 60 casas. Trabalho dos vereadores. Uma boa semana para todos e saúde para todos. Com a palavra, a vereadora Daniela Zanelli Carnop. Então, uma boa noite a todos, mais uma vez. Primeiramente, então, gostaria de agradecer muito, né, em primeiro lugar, ao Executivo, por ter acatado a minha indicação e ter mandado para nós, né, o projeto do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, e também aos colegas por entenderem a importância desse projeto e votarem favoráveis. Como eu expliquei, né, esse fundo vai ajudar muito o município a captar recursos, né, as emendas, os valores que a gente conseguir vão poder vir direto para esse fundo, o que vai facilitar muito a utilização, né, do recurso, vai tornar muito mais prático, porque, como o colega Jonas comentou, vem de fundo a fundo, isso facilita muito. Então, é um passo muito importante que a gente dá na causa animal, nas políticas públicas, né, de causa animal. Inclusive, eu gostaria de falar sobre Eu vi que no painel Cristiano, lá em Brasília, eu até não sabia antes, não tinha acesso à programação, senão teria até indicado vocês assistirem o vereador de o prefeito de Restinga Seca, ele já foi vereador lá, o Norton. Ele tem um trabalho assim, ó, exemplar, digno de aplausos na cidade de Restinga Seca, né, na causa animal.
ele é exemplo, Restinga Seca é exemplo em políticas públicas, né, dos animais, e ele fez uma palestra agora na marcha, falando sobre isso, contando da experiência do município. Acho que teria sido bem interessante, né, vocês assistirem para trazer ideias, enfim, mas eu também não sabia, fiquei sabendo depois que eu vi a postagem nas redes sociais dele, e ele fala que o município deles é exemplo, né, no número de castrações, e eu trago isso assim muito forte, essa questão de não ter, até vou ler ali o que ele falou sobre canil, porque é isso, a minha luta é para castrar cada vez mais, para que aos poucos esses animais das ruas vão diminuindo, dos bairros carentes, porque assim, ó, muita gente bate ali na tecla, sobre a gente tinha que ter um canil, só que canil é bem complicado, quem conhece a realidade de um canil sabe que não é assim tão simples. E ele fala exatamente isso, ó. O Norton, né, o prefeito de Restinga, ele fala que é consenso entre todos os que estudam e trabalham para o avanço de políticas de controle populacional que os canis públicos são a pior ideia em qualquer lugar do mundo, pois na prática viram depósito e aumentam a sensação de que é permitido abandonar. A experiência de todos os lugares que trabalham essa pauta de forma séria é focada em castração em massa, parceria entre poder público e protetores, educação ambiental e estímulo à posse responsável. E é perfeita a colocação dele, porque é exatamente isso que eu penso também, é essa a minha ideia, a gente conseguir cada vez mais castrações. E, inclusive, eu estive lá, antes de concorrer ali na minha primeira eleição, eu estive lá em Restinga Seca, visitando, eles têm uma clínica, isso foi em 2020, eles têm uma clínica de castração interessantíssima lá desde essa época, eles castram muitos animais, eles já microchipavam os animais desde essa época, então é um município pequeno, né, e muito evoluído na parte da causa animal, é muito interessante, assim, como eles conduzem lá isso. Quanto à tua fala, colega Jairo, preciso concordar, né, com a do Cristiano também, porque a gente leva, né, muita paulada por aí, para falar bem o português, em redes sociais, da imprensa, mas a gente vai sim atrás, né? Como o colega Cílio comenta, e é perfeito, porque assim, ó, ele sempre fala isso, desde que eu entrei, eu ouço ele falar isso. A gente gasta, sim, diárias, mas e quanto a gente traz? Qual o retorno para o município? A gente precisa analisar isso. Está tendo um retorno para o município? A gente foi passear ou a gente trouxe alguma coisa? Então, a população precisa também estar atenta a isso, né? Teve retorno, a gente trouxe ajuda financeira para o município. É importante que as pessoas prestem atenção nisso, ao invés de só criticarem, né? Porque é muito fácil ir lá e né, bater em cima. Como o Jairo falou, do exemplo das casas, né? Eu estava junto lá em Brasília. Se eles não insistem lá, se eles não estivessem lá... Exatamente. Se eles não estivessem lá, estivessem insistido na agenda e conseguido, as 25 casas seriam perdidas. Então, é um claro exemplo de que os vereadores, estando lá, fizeram toda a diferença, né? Então, a gente tem que estar junto nisso. Eu acho que todos estão angariados nessa luta. Acredito que todos os colegas, todo mundo trouxe recurso, todo mundo está lutando. E eu acho que as pessoas, antes de criticar, deveriam parar um pouquinho e analisar a trajetória, né, do vereador, o que está vindo, se trouxe recurso, o que está fazendo. Inclusive, eu vou esclarecer mais uma vez que a verba das castrações que estavam sendo feitas, que o pessoal estava sendo chamado, não é da prefeitura, não é da ONG. Fui eu que consegui. Eu consegui a verba, lutando, como sempre, agora vai vir mais 50 mil. Então, assim, ó, a gente está sempre atrás de recursos. E é isso que o pessoal precisa analisar também, né, antes de só criticar. Obrigada e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Jonas Horbach. Boa noite a todos novamente, pessoal que nos assiste de casa, colegas vereadores, o pessoal da plateia. Vim aqui só para dar uma pincelada também sobre cursos e viagens. Eu, pelo menos, fui, acho que 2 vezes convidado pelo prefeito para ir a Brasília. O que a gente foi para resolver, resolvemos. Não, tipo, na última vez que teve o valor para a reforma do prédio, que são quase 4 milhões, a gente fez a peregrinação por dentro
por Brasília, lá até consegui, porque entre 10 nós era o último da fila para conseguir. Foi repartido no meio o projeto aí, porque teve junto contemplava algo mais, e daí eu sei que eram 6 milhões e poucos, mas o que era o prédio e que a gente precisava mesmo por causa da elétrica e coisa, a gente conseguiu, que foi 3 milhões e 800. E fora outras, como as casas também, né, já o prazo termina dia 31, que é sábado, então sexta-feira terminaria o prazo. Então até sexta-feira tem que estar resolvido. A gente teve aquela agenda lá aquele dia, conseguimos resolver em parte, depois o pessoal ficou não respondia mais também. A gente foi até Porto Alegre, lá com Adão Preto, filho, né, com eu, Jairo e Ingrid, né, gente? Eu acho nós três, se não me engano. E lá ele ligou para a pessoa lá, não conseguiu ligação na hora, mas logo 5 minutos depois ela respondeu, e a partir dali nós resolvemos o que tinha que resolver o resto. Então, o Diego ali está ajustando umas coisinhas que eles pediram, e provavelmente na sexta-feira sai a definição que dessas 25 casas vão ser contempladas, essas famílias aí do Trevo, e mais 4 de fora, se não me engano, que foi cadastrado. Então, se a gente olhar só por ali, tu pega 25 casas no valor que é levantado, são 4 milhões de reais. Então, e quanto a cursos e coisas, a gente pega o exemplo aí de Novo Cabrais, o Edgar ali, ele ganhou 2 prêmios, um em gestão pública, a nível nacional, foi primeiro, poucos aqui do Rio Grande do Sul, que já conseguiram uma façanha dessa. E eu perguntando para ele o que ele faz, né, ele disse, olha, o primeiro lugar, principalmente de concursados que trabalham em secretarias que precisam de apoio técnico, principalmente que em planejamento, essas coisas, quando vai mudar alguma coisa, se vai mudar daqui a 1 ano, eu peço para eles fazer o curso agora, para já entrar em prática o mais rápido possível, para que não chegue lá no prazo e daí dá aquele tumulto, que nem a gente está agora com. Não estou culpando ninguém, não. É por falta por falta de não fazer isso aqui, ó. Por falta de não ir em curso e se aperfeiçoar. Nós estamos com o pessoal aí que é dos postos artesianos aí desde setembro, para tentar, que o dinheiro já está disponível na prefeitura, já podia estar pronto. O deputado quer mandar mais uma verba de 400 mil, mas como é que eu vou pedir mais uma verba de 400 mil se não começou, não foi feito nada da outra verba de 400 mil que veio? Então, assim, foi para licitação, foi para pregão, deu errado alguma coisa, refizeram semana passada de novo, tudo por falta de conhecimento técnico, porque mudou muita coisa esse ano, em cadastramento e coisa assim, então tem que ter esse aperfeiçoamento. Olha só, se tivesse terminado ano passado, o início do ano, isso aí, nós já estávamos com mais de 400 mil aqui. Então, a gente está perdendo dinheiro. Se tu não tem o conhecimento, perde dinheiro. Então, hoje em dia, a rapidez, a gente tem que tentar acelerar as coisas dentro dos setores para que a gente não perca dinheiro. Então, conhecimento é dinheiro para a prefeitura, para o município. Que fique bem claro isso. E toda vez que precisar, eu vou deixar bem claro isso aqui. Toda vez que eu tiver alguma coisa para resolver, porque não se resolve nada por telefone hoje em dia. Tu liga, tenta ligar para todo mundo, ninguém te atende, ninguém te responde. Agora, se tu chegar lá, é diferente. Chegar lá, a gente resolve. Então, se precisar, não interessa. A gente vamos de novo, vai outra vez, não tem problema nenhum. Quanto ao prefeito lá de Restinga, que falou, elogiou ali, é filho nosso, aqui na nossa terra, né? O pai dele mora aqui na Polinária, aqui. Um cara jovem, acho que tem não sei se tem 40 anos, cara bem jovem e tá muito famoso na região lá. E o pai dele mora aqui na Polinária, aqui, volta e meia, ele vem aqui no setor de boxe, aqui, gente muito boa. Então, que fique a dica, que tenhamos mais prefeitos igual ele. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão.